Dizem que quando se trabalha na casa dos outros, a gente aprende a respirar sem fazer barulho. Eu aprendi isso antes mesmo de saber ler direito. Meu nome é Marta. Tenho 42 anos. E minhas mãos contam histórias que minha boca nunca precisou pronunciar. O trabalho doméstico não é para qualquer um. Tem que ter espinha. Nem todo mundo aguenta carregar o peso de um avental por tantos anos sem quebrar. Nasci em Montes Claros, interior de Minas, numa casinha de chão batido, onde a única riqueza era o café da manhã que minha mãe preparava antes do sol nascer. Ela também foi empregada doméstica, e antes dela, minha avó. É quase uma herança de família, essa coisa de cuidar da casa dos outros. Quando tinha 15 anos, vim para São Paulo com uma tia. Primeiro emprego, babá, cama e comida. Folga de domingo a cada 15 dias. Depois disso foram tantas casas que já nem lembro direito. Algumas patroas boas, dessas que te tratam quase como gente. Outras nem tanto. Há 7 anos trabalho para os Ferraz. Casa grande na zona sul de São Paulo, daquelas que aparecem em revista. Mansão de 3 andares, 5 suítes, piscina, jardim que parece parque. O tipo de lugar onde até o ar que você respira parece caro demais. Quando cheguei lá pela primeira vez, achei que tinham errado o endereço. Tem certeza que é aqui que estão precisando de empregada? Perguntei ao motorista do ônibus. Ele só riu como quem diz: é claro que sim. Onde mais seria? A família Ferraz é daquelas que tem dinheiro há tanto tempo que já esqueceu como era não ter. Dr. Cláudio é advogado, dono de um escritório importante no centro. Dona Elisa não trabalha. Ou melhor, ela diz que administra a casa, mas sou eu quem limpa, cozinha, passa, organiza. Ela administra as compras e as festas de beneficência. E tem a Lorena, a filha única, 22 anos, estudante de Direito na PUC. Menina bonita, dessas que nunca precisou ouvir não. A casa dos Ferraz é um lugar estranho. Tem tanto espaço, mas parece que ninguém se encontra de verdade. É silenciosa demais, como se o tempo tivesse parado entre aquelas paredes de mármore e madeira importada. Às vezes, limpo salas inteiras que ninguém usa há semanas. Quartos de hóspedes que nunca recebem ninguém. Talheres de prata que ficam guardados esperando ocasiões especiais que nunca chegam. Não me entenda mal, o salário é bom. Melhor do que o que muitas amigas minhas recebem. Tenho carteira assinada, 13º, férias. Dona Elisa até me deu uma televisão usada quando trocou a da sala. Não posso reclamar, como diz minha mãe. Mas há dias em que volto para casa e sinto que estou carregando o peso daquela mansão nas costas. Um peso invisível, desses que ninguém nota, mas que vai curvando a gente aos poucos. Moro num conjunto habitacional em Taboão da Serra, com Renato, meu marido. Nos conhecemos numa quermesse. Eu tinha 24 anos. Ele me olhou de um jeito que ninguém nunca tinha olhado antes, como se eu fosse importante. 1 mês depois estávamos casados. Foi uma cerimônia simples no cartório. Almoço no domingo seguinte com a família. Sem vestido branco, sem festa. A vida nunca nos deu muito espaço para sonhar grande. Renato é pedreiro, homem de poucas palavras. Mãos grossas de quem já carregou muito peso. Olhar que sempre parece estar mirando algum ponto distante. Ele não é de grandes romantismos, nem de conversas profundas. Mas sempre foi bom homem. Trabalhador. Nunca me faltou com o sustento, nem chegou bêbado em casa. Nas noites de domingo, às vezes, assistimos juntos aqueles programas de auditório. Um riso aqui, um comentário ali. É uma vida simples, mas era nossa. E eu, por fé ou teimosia, sempre acreditei que isso era o suficiente. Que nosso amor era feito de alicerce, daqueles que não balançam com qualquer ventania. Há 3 meses, Dr. Cláudio decidiu reformar o Jardim dos Fundos. Queria uma área gourmet nova, com churrasqueira de alvenaria, forno de pizza. Coisas de rico.
Foi aí que sugeri Renato para o serviço. Meu marido trabalha bem, dona Elisa. Caprichoso. E cobra justo. A patroa hesitou, mas acabou aceitando. Se você garante, Marta, mas qualquer problema, ele sai na hora. No começo foi bom. Renato saía de casa comigo às 6 da manhã. Voltávamos juntos no fim do dia. Economizávamos a passagem dele, juntando para terminar de pagar as prestações da nossa geladeira nova. As primeiras semanas foram tranquilas. Ele no quintal, eu dentro da casa. Encontrávamos na hora do almoço. Ele comia na área de serviço, claro. Patroa não gosta de misturar as coisas. Foi mais ou menos nessa época que comecei a notar Lorena. Não que eu não a tivesse visto antes, afinal, cuido da casa dela há anos. Mas começou a aparecer mais no café da manhã. Ela que normalmente dormia até quase meio-dia. Descia as escadas com aqueles shorts curtos, camisetas largas, cabelo preso de qualquer jeito, mas de um jeito que só gente bonita consegue fazer parecer elegante. Tomava café na varanda, de onde dava para ver o jardim, onde via Renato. Está calor hoje, né, Marta? Ela comentava, enquanto passava protetor solar nas pernas compridas. Acho que vou estudar um pouco aqui fora. E ficava lá, com seus livros de direito que raramente eram abertos, olhando por cima dos óculos escuros. No início não liguei. Menina rica, entediada. Tinha acabado de terminar com um namorado. Um rapaz que parecia saído de comercial de perfume, filho de um sócio do pai. Pensei que era só fase. Mas então comecei a perceber os olhares. A forma como ela sorria quando Renato passava. Como ela sempre achava uma desculpa para ir perguntar algo sobre a obra. Quanto tempo ainda vai demorar? Ela perguntava, segurando uma limonada que nunca oferecia a ele. Mas oferecia o sorriso, o pescoço inclinado, aquele jeito de menina que sabe exatamente o efeito que causa. E Renato? Ele também mudou. Passou a se barbear todos os dias. Ele que costumava deixar a barba por fazer nos fins de semana. Comprou uma camiseta nova. Começou a demorar mais no banho antes de sairmos de casa. Pequenas coisas. Detalhes que só uma mulher que divide a vida com um homem por quase 20 anos consegue notar. A obra tá demorando mais que o previsto, né? Comentei uma noite, enquanto lavava a louça do jantar. É que o doutor fica mudando de ideia. Agora quer uma fonte também. Ele respondeu sem tirar os olhos da televisão. Vai pagar hora extra, pelo menos. Assenti, quieta. As horas extras foram se acumulando. Renato começou a ficar depois que eu saía. Para aproveitar a luz do dia, dizia. Eu voltava sozinha para casa, preparava o jantar, esperava. Ele chegava com cheiro de sabonete, como se tivesse acabado de tomar banho. Uma quinta-feira, estava arrumando o quarto de Lorena quando encontrei, embaixo da cama, uma carteira de cigarros. Guardei na gaveta da cômoda. Não era a primeira vez que escondia evidências dos pequenos vícios dela dos pais. Dona Elisa teria um troço se soubesse que a filha fumava. Foi quando notei uma camiseta masculina dobrada entre as blusas dela. Reconheci na hora. Era de Renato, manchada de batom no colarinho. Fiquei parada ali, segurando aquele pedaço de pano como se fosse uma prova de crime. De certa forma era. Senti o estômago afundar, como quando a gente leva um soco, e por alguns segundos não consegue nem respirar. Guardei a camiseta de volta. Arrumei o quarto como se nada tivesse acontecido. E segui com o meu dia. O que mais eu poderia fazer? Chorar não pagaria as contas. E eu tinha 3 banheiros para limpar antes do almoço. Naquela noite, olhei para Renato dormindo ao meu lado e senti como se estivesse deitada com um estranho. Quantas mentiras cabem numa cama de casal? Quantos silêncios uma mulher consegue engolir antes de se afogar por dentro? Eu, que havia limpado tanta sujeira na vida, agora não sabia como limpar aquela mancha.
Quando você trabalha limpando a intimidade dos outros, aprende a reconhecer os sinais. A calcinha escondida no fundo do cesto de roupa suja. O perfume que não pertence a ninguém da casa. A mancha de batom que resiste à primeira lavagem. Reconheci os sinais entre Renato e Lorena como quem reconhece as primeiras gotas de chuva antes da tempestade. Pequenos detalhes que foram se acumulando até que ficou impossível ignorar. Havia as mudanças em Renato. O jeito como ele passou a assobiar enquanto se arrumava de manhã. O cabelo mais arrumado. O celular sempre em modo silencioso. Aquela inquietação de quem aguarda algo que não pode admitir em voz alta. E Lorena? Ela mudou sua rotina completamente. De repente, estava interessada em jardinagem. Queria saber como andava a reforma. Aparecia na cozinha enquanto eu preparava o almoço, perguntando se eu precisava de ajuda. Ela que nunca havia demonstrado o menor interesse pelos afazeres domésticos. Seu marido é muito competente, Marta. Ela comentou um dia, enquanto mordiscava uma maçã, apoiada no balcão da cozinha. Papai está impressionado com o trabalho dele. Apenas assenti cortando cebolas com mais força que o necessário. O que eu poderia dizer? Fique longe do meu marido, sua menina mimada. Quem era eu para falar assim com a filha dos patrões? Engoli as palavras junto com a humilhação. Passei a observá-los de longe. Os olhares trocados quando achavam que ninguém estava vendo. Os encontros casuais no corredor que leva à área de serviço. Certa vez, voltando do mercado mais cedo, vi os dois conversando no jardim. Lorena ria de algo que Renato havia dito, a mão pousada levemente em seu braço. Quando me viram, se afastaram como se nada tivesse acontecido. Renato voltou ao trabalho, martelando com força desnecessária. Lorena sorriu para mim, daquele jeito que só os muito ricos conseguem, como se estivesse fazendo um favor. Estava perguntando sobre as plantas que vamos colocar aqui, Marta. Quero sugerir algumas espécies para a mamãe. Naquela noite, perguntei a Renato se estava tudo bem. Ele disse que sim, sem me olhar nos olhos. Mencionei que Lorena parecia muito interessada na reforma. Ela é só uma menina curiosa, respondeu dando de ombros. Esses jovens de hoje, né? Cheios de ideias. Uma semana depois, estava trocando os lençóis do quarto de Lorena quando encontrei um bilhete escrito à mão, na mesinha de cabeceira. Não queria ler. Juro por Deus que não queria. Mas meus olhos capturaram as palavras antes que pudesse evitar. Sexta, 15 horas. Quarto de hóspedes. Eles estarão fora. R. A letra era de Renato. Reconheceria em qualquer lugar aquela caligrafia torta, de quem aprendeu a escrever tarde demais. Minhas mãos tremeram. Deixei o bilhete exatamente onde estava e terminei meu trabalho como se fosse um robô programado para seguir uma sequência de tarefas. Tirar lençol sujo, colocar lençol limpo, esticar, dobrar pontas, travesseiros, ajeitar colcha. Naquela sexta-feira, Dona Elisa e Dr. Cláudio tinham um evento beneficente. Sairiam logo depois do almoço, só voltariam à noite. Normalmente eu aproveitaria para adiantar a limpeza dos armários da despensa, tarefa que Dona Elisa vivia adiando. Mas naquele dia, disse que precisava ir à feira. Acabou o alho, Dona Elisa! E queria comprar umas frutas frescas para o café da manhã de amanhã. Ela nem levantou os olhos da revista que folheava. Claro, Marta. Só não demore muito. Saí pela porta dos fundos às 14h30. Caminhei até o ponto de ônibus, mas não embarquei em nenhum. Fiquei olhando as vitrines das lojas, sem realmente ver nada. Às 15h15, voltei. Entrei silenciosamente pela mesma porta dos fundos. A casa estava quieta como sempre. Mas havia uma tensão no ar, como se as próprias paredes soubessem que algo errado estava acontecendo. Subi as escadas sem fazer barulho. Aprendi isso em anos de serviço. A me mover como uma sombra para não incomodar os patrões.
O corredor do segundo andar estava deserto. Parei em frente ao quarto de hóspedes, aquele que ficava mais afastado, no final do corredor, o que raramente era usado. Respirei fundo, sentindo meu coração batendo tão forte que parecia querer saltar pela boca. Não bati, não dei aviso. Simplesmente girei a maçaneta e abri a porta. Eles estavam lá. Renato sentado na beirada da cama, vestindo apenas a calça, o torso nu. Lorena de pé, enrolada num lençol branco, os cabelos despenteados. No chão, as roupas espalhadas contavam a história que eu não queria ouvir. Por um momento ninguém disse nada. O tempo pareceu congelar naquele quarto que cheirava a perfume caro e traição barata. Renato foi o primeiro a reagir, levantando-se num pulo. "Marta!" Mas não havia nada que ele pudesse dizer. Nenhuma desculpa, nenhuma explicação que apagasse o que eu estava vendo. Lorena não demonstrou vergonha. Pelo contrário, havia quase um sorriso nos cantos de sua boca, enquanto enrolava o lençol em torno do corpo, como quem brinca com o que não teme perder. Jovem demais para entender a gravidade do momento. Rica demais para temer as consequências. "Não era para você estar na feira?" Ela perguntou com aquela voz de quem está ligeiramente entediada. Não respondi. Não gritei. Não chorei. Apenas fiquei parada, olhando para aquele homem que eu chamava de marido há quase 20 anos, buscando no rosto dele algum traço do Renato que eu conhecia. Mas só encontrei vergonha e desejo. Não por mim, nunca mais por mim. "É melhor você ir", disse finalmente, a voz surpreendentemente firme. "Pegue suas coisas e vá para casa. Conversamos mais tarde." Renato começou a balbuciar alguma desculpa, mas o silenciei com um olhar. Aquele olhar que aprendi com minha mãe, que ela aprendeu com a mãe dela. O olhar de uma mulher que já engoliu tanto desrespeito que agora só resta dignidade. "Mais tarde", repeti, e fechei a porta. Voltei para na cozinha, lavei as mãos como sempre fazia ao retornar da rua e comecei a preparar o jantar. Frango assado com batatas, a receita preferida de Dr. Cláudio. A faca cortava os legumes com precisão, meus movimentos automáticos de tantos anos fazendo a mesma coisa. Por fora, eu era a mesma Marta de sempre. Por dentro, algo havia se partido para sempre. Lorena desceu 1 hora depois, completamente arrumada, como se nada tivesse acontecido. Pegou uma maçã da fruteira e mordeu, me observando. "Você vai contar para a mamãe?" perguntou finalmente. Levantei os olhos da cebola que picava. "Não." "Por quê?" "Porque não é sobre eles. É sobre nós." Ela pareceu genuinamente confusa. Na cabeça dela, provavelmente, eu deveria estar histérica, chorando, implorando. Ou então, ameaçando contar tudo, exigindo compensação. Mas eu já havia passado da fase das lágrimas. E dinheiro nenhum pagaria o que havia sido roubado de mim. "Ele vai voltar para você", disse ela com a crueldade casual dos muito jovens. "Homens como ele sempre voltam. É só diversão." Foi a única vez que senti vontade de agredi-la. Não pela traição em si, mas por aquelas palavras. Por reduzir meu casamento, minha vida, a uma diversão passageira. Por achar que podia tomar e devolver um homem como quem pega um brinquedo emprestado. "Você não entende nada da vida, menina", respondi, voltando a picar a cebola. "Mas um dia vai entender." Naquela noite, servi o jantar como sempre. O suco de laranja para Lorena, o pão integral para Dona Elisa, o vinho tinto para o doutor. Respondi às perguntas sobre o meu dia, sobre o tempo, sobre a feira. Ninguém notou nada diferente. Ninguém perguntou por que meus olhos estavam vermelhos. Cebola é uma ótima desculpa para lágrimas contidas. Voltei para casa tarde. Renato estava sentado na sala, no escuro. Quando acendi a luz, vi que ele havia chorado. Seu rosto tinha aquela expressão de menino pego em flagrante,
misturada com o desespero de um homem que sabe que perdeu algo valioso. Marta, me desculpa. Foi uma besteira. Uma loucura. Não vai acontecer de novo. Sentei-me à mesa da cozinha, cansada demais para ficar de pé, cansada demais para brigar. Há quanto tempo? Perguntei. Ele hesitou, mas sabia que não adiantava mentir mais. 3 semanas. Por quê? Ele deu de ombros, olhando para as próprias mãos. Não sei. Ela começou a conversar comigo, a me dar atenção. Disse que eu era diferente dos rapazes que ela conhecia, que eu tinha experiência, que minhas mãos... Ele parou, percebendo tarde demais o que estava dizendo. Balancei a cabeça. Não era nem original. A menina rica fascinada pelo homem simples, pelo proibido. O homem de meia-idade embevecido pela atenção de uma jovem que poderia ser sua filha. Uma história tão velha quanto o tempo. Você acha que ela realmente gosta de você? Perguntei sem raiva, apenas curiosidade. Ele não respondeu. Ela vai se cansar logo, Renato. Quando aparecer o próximo diferente, o próximo que a faça sentir rebelde e especial. Eu amo você, Marta. As palavras soaram vazias como uma moeda falsa que não engana ninguém. Não. Você ama a segurança que eu te dou, a estabilidade, o jantar pronto e a roupa lavada. Ele tentou se aproximar, mas ergui a mão. Não. Hoje não. Vou dormir no sofá. Passou-se uma semana. Uma semana estranha, em que dormimos em camas separadas. Mal nos falamos. Eu ia trabalhar, voltava, fazia o jantar. Ele comia em silêncio, depois assistia televisão. No domingo, ele tentou de novo. Podemos superar isso, Marta. Foi um erro, mas todo mundo erra. Olhei para ele. Realmente olhei. E percebi que já não sentia nada. Nem raiva, nem amor, nem mágoa. Apenas um vazio enorme, onde antes havia uma certeza. Acho que não, Renato. Algumas coisas, quando quebram, não têm conserto. Na segunda-feira, voltei ao trabalho. Continuei limpando, cozinhando, passando. Lavei o chão da sala até minhas mãos queimarem. Tirei o pó de cada móvel como se pudesse, com isso, limpar também a sujeira da minha alma. Lorena me evitava agora. Saía cedo, voltava tarde. Quando nos cruzávamos, abaixava os olhos. Talvez sentisse vergonha, afinal. Ou talvez apenas tivesse medo que eu contasse aos pais. Na quarta-feira, Dona Elisa me chamou para uma conversa. Temi que soubesse de algo, mas não. Queria apenas discutir o cardápio de um jantar importante que daria no fim de semana. Tudo bem com você, Marta? Perguntou depois de definirmos os pratos. Parece abatida. Só cansada, Dona Elisa. Não tenho dormido muito bem. Ela assentiu, sem muita curiosidade. Os problemas dos empregados raramente ultrapassam a barreira do interesse educado. A reforma do jardim está quase pronta. Seu marido fez um trabalho excelente. Vamos sentir falta dele por aqui. Naquele momento decidi. Não podia continuar ali, vendo diariamente o cenário da minha humilhação. Respirando o mesmo ar que Lorena. Voltando para uma casa onde cada canto lembrava uma vida que já não existia mais. Dona Elisa, preciso conversar sobre outra coisa. Na tarde de sábado, o céu de São Paulo começou a escurecer por volta das 4. Aquelas nuvens pesadas que trazem chuva forte, daquelas que fazem a cidade parar. Eu observava pela janela da cozinha, enquanto terminava de secar os últimos pratos do almoço. Tinha acabado de servir o café para Dona Elisa e Dr. Cláudio na sala. Lorena não estava. Havia saído cedo com amigas para um final de semana na praia. Talvez estivesse fugindo de mim. Talvez apenas seguindo sua vida como se nada tivesse acontecido. Para ela, provavelmente, não havia acontecido nada importante mesmo. Sequei as mãos no avental e olhei em volta. A cozinha estava impecável, como sempre deixo antes de ir embora.
Panelas guardadas, superfícies limpas, chão brilhando. 7 anos trabalhando naquela casa e nunca saí deixando nada fora do lugar. Não seria hoje que começaria. Tirei o avental e dobrei-o cuidadosamente colocando-o sobre o balcão. Depois fui ao quartinho de empregada onde guardava meus pertences. Dona Elisa nunca gostou que eu usasse uniforme. Dizia que era antiquado. Então eu sempre trazia uma muda de roupa para trocar no fim do dia. Vesti minha saia azul e a blusa branca de botões que Renato me deu no aniversário do ano passado. Penteei os cabelos e passei um batom claro. Não por vaidade, mas por respeito a mim mesma. Ela ergueu os olhos, sorrindo educadamente. Claro, Marta. Tenha um bom fim de semana. Ah, não se esqueça que na segunda temos aquele jantar importante. Preciso que você venha um pouco mais cedo. Hesitei por um momento. Tinha ensaiado esse momento tantas vezes na minha cabeça durante a semana. Mas agora as palavras pareciam presas na garganta. Na verdade, Dona Elisa, eu vim me despedir. O sorriso educado congelou no rosto dela. Como assim? Estou saindo do emprego. Hoje é meu último dia. Na bolsa já estavam as poucas coisas realmente minhas que mantinha ali. Uma foto do meu pai já falecido, um santinho de Nossa Senhora que minha mãe me deu quando vim para São Paulo, um caderninho onde anotava receitas. O resto, produtos de limpeza, esponjas, luvas, pertencia à casa. Caminhei até a sala. Dona Elisa folheava uma revista de decoração, enquanto o Dr. Cláudio checava algo no celular. A imagem da família perfeita no fim de tarde de sábado. Com licença, Dona Elisa. Já estou indo. Eu ia te contar, Cláudio. Achei que poderíamos conversar e fazê-la mudar de ideia. Mas por que, Marta? Perguntou ele, genuinamente confuso. Algum problema? Estamos pagando pouco? Podemos rever o salário. Balancei a cabeça. Não é isso, doutor. Vocês sempre foram justos com o pagamento. É uma questão pessoal. É por causa do seu marido? Porque a obra já está terminando mesmo. Mas podemos arrumar outros serviços para ele se for isso. Quase ri com a ironia. Dr. Cláudio finalmente ergueu os olhos do celular, franzindo a testa. Mas que história é essa, Marta? Você não pode simplesmente sair assim, de uma hora para outra. Mantive a postura ereta, as mãos cruzadas à frente do corpo. Anos servindo me ensinaram a manter a compostura, mesmo quando tudo dentro de mim queria gritar. Peço desculpas pelo transtorno, doutor, mas já comuniquei a Dona Elisa na quarta-feira. Deixei até uma carta formal como manda a lei. Dona Elisa pareceu constrangida. Para Minas? Mas e seu apartamento aqui? Sua vida em São Paulo? O apartamento está no nome de Renato. E quanto à vida... Dei de ombros. Às vezes a gente precisa deixar uma vida para trás para encontrar outra. Dr. Cláudio parecia desconfortável com toda aquela conversa sobre sentimentos. Preferia discutir questões práticas. E quanto ao aviso prévio? Seus direitos? Não queremos problemas trabalhistas, Marta. Não se preocupe, doutor. Não vou criar caso. Eles realmente não faziam ideia. Não, doutor. Renato e eu estamos nos separando. Foi a primeira vez que disse isso em voz alta. As palavras soaram estranhas, como se estivesse falando de outras pessoas, não de nós. Oh, Marta! Dona Elisa parecia genuinamente consternada. Sinto muito, mas ainda assim, não precisa sair do emprego. Pode tirar uns dias para resolver sua vida. Depois volta. Agradeço a compreensão, Dona Elisa, mas já decidi. Vou voltar para Minas. Recomeçar. Tem certeza que é isso que quer, Marta? Separações são difíceis, mas às vezes as pessoas se reconciliam. Não precisa tomar decisões precipitadas. Pensei em Renato e Lorena no quarto de hóspedes, na camiseta manchada de batom, nas mentiras sussurradas,
na humilhação silenciosa. Tenho certeza, Dona Elisa. Algumas quebras não têm conserto. Ela me abraçou, um gesto raro em 7 anos de convivência. Se precisar de qualquer coisa, pode nos procurar. Podem depositar meus direitos quando calcularem. Confio no senhor. Isso pareceu acalmá-lo um pouco. Homens como o Dr. Cláudio temem acima de tudo os problemas, especialmente os que podem custar dinheiro ou reputação. Bem, se é assim, lamentamos sua saída, Marta. Você sempre foi uma excelente funcionária. Vamos sentir sua falta. Obrigada, doutor. Dona Elisa se levantou, parecendo genuinamente triste. Ela não era uma má pessoa. Apenas vivia em um mundo diferente demais do meu. A chuva começava a cair quando saí pela porta da frente, não pela dos fundos, como sempre fazia. Uma pequena rebeldia, minha última afirmação naquela casa. As primeiras gotas grossas batiam no asfalto quando cheguei ao portão. Não abri o guarda-chuva. Deixei que a água me molhasse, lavando o cheiro daquela casa da minha pele. O motorista de aplicativo demorou mais que o normal para chegar, por causa da chuva. E se mudar de ideia sobre o emprego, a porta está aberta. Agradeci com um aceno de cabeça, sabendo que nunca voltaria. Fui até a cozinha, abri a gaveta onde ficavam os talheres que ninguém usava. Aqueles de prata guardados para ocasiões especiais que raramente aconteciam. Tirei minha aliança do dedo e a coloquei lá dentro, entre as colheres de sobremesa e os garfos de peixe. Um objeto sem valor real, em meio a tanta riqueza inútil. Parecia apropriado. Surpreendi-me com o pouco que realmente me pertencia, depois de quase 2 décadas de união. Deixei uma carta na mesa da cozinha. Não de amor nem de ódio, apenas instruções práticas. O que fazer com as contas, onde estava a garantia da geladeira, o contato da minha prima em Minas, que poderia lhe dizer para onde eu havia ido, caso precisasse me encontrar por alguma razão importante. Nada de lágrimas no papel, nada de recriminações. Essas coisas não caberiam mais entre nós. Esperei debaixo da marquise de uma padaria próxima, observando a mansão dos Ferraz de longe. Parecia menor agora, menos imponente. Ou talvez fosse eu quem estivesse maior. Renato não estava em casa quando cheguei. Melhor assim. Havia arrumado minhas coisas na noite anterior, enquanto ele trabalhava no turno da noite de uma obra no centro. 2 malas com roupas, alguns objetos pessoais, as panelas que trouxe do interior, os lençóis que bordei antes do casamento. Acreditava que São Paulo seria o lugar onde construiria uma vida melhor, onde encontraria oportunidades que minha cidade pequena não oferecia. Em partes, não estava errada. Consegui trabalho, conheci Renato, tivemos uma vida digna. Não rica, mas honesta, pelo menos até uma semana atrás. Meu celular tocou. Era ele. Deixei tocar até cair na caixa postal. Tocou de novo. E de novo. Na 4ª tentativa, atendi. Onde você está, Marta? Cheguei em casa e... Estou na rodoviária. Interrompi. O ônibus para Belo Horizonte saía às 10 da noite. De lá, pegaria outro para o interior. Cheguei à rodoviária com quase 2 horas de antecedência. Sentei-me num banco de plástico desconfortável, as malas aos meus pés, e pela primeira vez em dias, respirei profundamente. Lembrei-me da primeira vez que tinha feito aquele trajeto, no sentido inverso. Tinha 17 anos, vinha cheia de sonhos para na capital. 20 anos de casamento. Não é sobre os 20 anos de casamento, Renato. É sobre os próximos 20. Eu não quero passar o resto da minha vida me perguntando onde você está, com quem está, se está mentindo. Prefiro recomeçar. Recomeçar? Com 42 anos? Seja realista, Marta. Ali estava, a verdade nua e crua por trás de todo o arrependimento dele. Não era amor que o fazia me querer de volta. Era o medo da solidão, a conveniência, o conforto de uma vida organizada por mim.
Meu ônibus sai daqui a pouco. Silêncio do outro lado. Depois, a voz embargada. Você não pode ir embora assim. Precisamos conversar, resolver as coisas. Não há mais o que resolver, Renato. Foi um erro, Marta. Um erro estúpido. Não vai acontecer de novo. Fechei os olhos cansada. Já está acontecendo de novo na sua cabeça e na dela. Mesmo que não se vejam mais, já aconteceu. E ia continuar acontecendo com ela ou com outra qualquer que te fizesse sentir jovem de novo. Não é justo. Sentada junto à janela, vi São Paulo ficar para trás, suas luzes ofuscadas pela chuva que ainda caía. A cidade que me acolheu me deu trabalho, um casamento, uma vida. A cidade que agora eu deixava, levando apenas o que cabia em 2 malas e as marcas invisíveis que os anos haviam deixado em mim. Não chorei durante a viagem. As lágrimas viriam depois, em momentos inesperados, lavando louça na casa da minha prima, ouvindo uma música no rádio, vendo um homem que de longe parecia com Renato. 42 não é o fim da vida, Renato. É apenas o meio da minha. Desliguei antes que ele pudesse responder. Desliguei o celular depois disso. Qualquer coisa que precisássemos resolver, nossos advogados cuidariam. Eu tinha economias guardadas. Não muito, mas o suficiente para recomeçar. O dinheiro que vinha guardando por anos para emergências. Bem, se isso não era uma emergência, não sei o que seria. O ônibus partiu pontualmente às 10. Trabalho como cozinheira em uma pousada pequena. O salário é menor do que ganhava em São Paulo, mas o custo de vida também é. Tenho um quarto simples nos fundos da pousada, com uma janela que dá para as montanhas. Nos dias de folga, caminho pelas ruas de pedra da cidade histórica. Entro nas igrejas antigas, sento-me na praça para ver o movimento. Estou aprendendo a estar sozinha sem me sentir solitária. Renato tentou me encontrar. Escreveu cartas, enviou recados através de parentes. Mas naquela noite, no ônibus que cortava a escuridão da estrada, senti apenas um estranho alívio. Como se tivesse deixado para trás não apenas um marido infiel e um emprego, mas um peso que nem sabia que carregava. Isso foi há 8 meses. Agora moro em um vilarejo perto de Tiradentes, em Minas Gerais. Não voltei para minha cidade natal. Muitas perguntas, muitos olhares de pena. Preferi um lugar onde ninguém me conhecesse, onde pudesse ser apenas Marta, sem o peso da história. Não queria briga, não queria vingança. Só queria seguir em frente. As pessoas às vezes me perguntam se não sinto raiva. Da Lorena, de Renato, da vida que me traiu. A verdade é que senti sim. Uma raiva tão profunda que chegava a doer fisicamente, como se algo estivesse queimando dentro do meu peito. Raiva por ter sido tão cega, por ter confiado tanto, por ter construído uma vida sobre areia movediça sem perceber. Mas a raiva, como tudo nesta vida, também passa. No início dizia que me amava, que tinha cometido um erro, que queria uma segunda chance. Depois passou a falar de questões práticas, a divisão dos bens, o apartamento, as dívidas que ficaram. Por fim, mencionou que estava namorando alguém. Não disse quem era, mas não precisava. Eu sabia. Não respondi a nenhuma das cartas. Assinei os papéis que meu advogado me enviou, abrindo mão do apartamento em troca de uma compensação financeira. Não era muito, mas era justo. Agora é meu ganha-pão, minha terapia, minha forma de criar algo novo todos os dias. Semana passada, um homem que estava hospedado na pousada me convidou para tomar um café na cidade. Professor de história, viúvo, olhos gentis. Recusei educadamente. Ainda não estou pronta. Talvez nunca esteja. Ou talvez só precise de mais tempo. De qualquer forma, não tenho pressa. Hoje o que sinto é mais parecido com uma tristeza resignada. Não pelo que perdi, porque agora entendo que já havia perdido há muito tempo. Só não sabia.
mas pelo tempo que gastei acreditando em algo que não era real. Dona Teresa, a dona da pousada, diz que nunca viu mãos tão habilidosas na cozinha. Os hóspedes elogiam meus bolos, minhas compotas, meu frango caipira. Cozinhar sempre foi um prazer para mim, mesmo quando era obrigação. Perdoar é um ato que fazemos por nós mesmos, não pelos outros. Perdoar Renato não significa que ele mereça uma segunda chance. Perdoar Lorena não significa que o que ela fez foi aceitável. Ainda uso o sobrenome de casada nos documentos. Mudar dá trabalho. E no fim das contas, é apenas um nome. Mas quando me apresento às pessoas aqui, digo apenas Marta. Como se tivesse voltado a ser apenas eu mesma, sem extensões, sem apêndices. À noite, quando o movimento da cozinha acaba e os hóspedes já jantaram, subo para meu quarto e sento-me à pequena mesa perto da janela. Tenho escrito um diário, coisa que nunca fiz antes. Talvez um dia vire um livro, quem sabe? A história de uma mulher comum que perdeu tudo e descobriu que tudo não era tanto assim. As pessoas costumam dizer que perdoar é importante, que guardar mágoa só faz mal a nós mesmos. Talvez tenham razão. Mas aprender a perdoar não significa precisar voltar. Respondi com um cartão postal de Tiradentes, algumas frases educadas, a receita do frango que ela tanto gostava. Sem rancor, sem nostalgia, apenas a cortesia de quem já virou a página. Às vezes, quando acordo muito cedo e saio para ver o nascer do sol nas montanhas, penso em como a vida dá voltas. Em como podemos passar anos construindo algo que se desfaz em minutos. Em como podemos sobreviver a perdas que um dia achamos que nos destruiriam. Não sei o que o futuro reserva. A mulher que fui antes de ser esposa de alguém, antes de ser empregada em casa de família, antes de carregar o peso de tantas expectativas alheias. Na semana passada, recebi uma carta de Dona Elisa. Dizia que sentia minha falta, que a nova empregada não fazia o frango como eu, que Lorena havia trancado a faculdade e ido morar na Europa. Não mencionou Renato. Talvez soubesse, talvez não. No fim das contas, não importa. Que passamos pela vida sem deixar marcas, sem fazer história. Mas não é verdade. Cada um de nós carrega uma história que merece ser contada. A minha é esta. Não é uma história de vitória ou derrota. É apenas a história de alguém que aprendeu que, às vezes, deixar para trás é a única forma de seguir em frente. E quanto ao perdão? Bem, perdoar não é esquecer. Não é fingir que a ferida nunca existiu. Perdoar é para quem quer voltar. E eu nunca mais quis. Talvez fique aqui para sempre. Talvez siga para outro lugar. Talvez um dia aprenda a confiar novamente em um homem. Talvez descubra que estar sozinha não é tão ruim assim. A única certeza que tenho é que não voltarei atrás. Porque a mulher que saiu daquela casa em um dia de chuva não é a mesma que entrou 7 anos antes. E a dor, quando bem vivida, também ensina a renascer. Dizem que as mulheres como eu, que limpam, que cozinham, que cuidam, são invisíveis.